Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu decidi dar algumas dicas práticas e fáceis de escrita que eu aprendi e quero compartilhar com vocês. Mas antes de saber quais são essas dicas, por favor, não esqueça de se inscrever aqui no canal, já deixa aí o seu like e, se puder, se inscreva aqui no canal para sempre estar recebendo a novidade de um conteúdo literário. Se você quiser, recomendo também que me acompanhe pelo Instagram, porque lá eu posto diariamente temas relacionados à literatura e à escrita. Pessoal, no vídeo de hoje eu decidi fornecer algumas dicas de escrita para vocês, que eu acho que são valiosíssimas. Quer dizer que eu aplico todas elas? Não! Porém, estudando, enquanto escritora e também enquanto leitora, eu percebi o quanto essas dicas fazem a diferença. Então, vamos lá. Primeira dica: tome cuidado com o tamanho dos capítulos do livro. Porque alguns leitores, eles gostam de interromper a leitura em capítulos, gostam de ler por capítulos, porque é um meio de organizar a leitura. Então, às vezes, quando o capítulo é muito comprido, isso acaba prejudicando a leitura de alguns leitores, pois eles começam a se atrapalhar, tendo que voltar em algumas páginas. Então, quanto menor o capítulo, melhor, porque aí o leitor fica com a curiosidade mais aguçada e avança mais na leitura sem que ele mesmo perceba. Essa dica é muito importante. Antes, nem eu tinha me atentado muito a isso, mas eu vou começar a tomar cuidado com o tamanho dos capítulos. Dica número 2. Se você é assim como eu, que prefere os livros físicos, ter o contato com o livro e não só com e-book, eu também agora amo e-book, tá, gente? Legal! Mas nada se compara ao livro físico. Mas se você tem essa vontade de publicar um livro físico, eu vou dar essas dicas aqui. Cuidado com o espaçamento de linhas, deixe o espaçamento bem confortável e cuidado também com o tamanho das letras, porque vocês têm que pensar que há pessoas com problemas de visão e, por incrível que pareça, eu já deixei de ler livros físicos porque a letra era muito pequena e eu sou uma pessoa que tem um problema de vista. Eu prefiro livros com letras grandes. Se você puder, peça para a sua editora, ou se você publicar independente, mantenha as letras maiores, porque assim você alcança um público maior, as pessoas se sentem mais confortáveis para ler a sua obra. Dica número 3. Gente, cuidado com o excesso de adjetivos. Às vezes, quando você coloca muitos adjetivos ao descrever uma cena ou um personagem, você acaba deixando a leitura muito cansativa. Então, sempre que puder, elimine grande parte dos adjetivos. Só use os adjetivos se você acha que eles são cruciais, que eles são importantes para a história, ou se você já passou um bom tempo sem utilizá-los e aí você usa uma vez ou outra, mas aprenda a ter esse equilíbrio. Um livro com excesso de adjetivos, como eu disse anteriormente, torna a leitura muito cansativa e, além disso, a narrativa não fica muito bonita e gera um incômodo na leitura. Aconselho que, se você for pegar um trecho de alguma outra obra, de alguma outra autoria, eu sugiro sempre que vocês coloquem ou na nota de rodapé da onde foi extraída aquela informação, ou então na própria construção da narrativa. É importante você citar quando você tem um conteúdo que não é autoral, que não é seu, mas que complementa na tua história. Inclusive, eu acho que isso enriquece a leitura, mas é sempre importante informar a fonte. Outra dica extremamente importante, que eu já falei no vídeo de publicação de livro. Inclusive, se você não assistiu, eu recomendo muito que você assista, porque é um vídeo muito importante para quem tá nessa empreitada de carreira de escritora. Mas essa dica valiosíssima, como eu falei no outro vídeo, é a revisão. Pelo amor de Deus, por favor, revisem bem o livro. Antes de mandar para alguma editora, revise, faça um pente fino, passe para outra pessoa ler e, se tiver ao seu alcance, se você puder, contrate um revisor, porque a revisão é uma parte essencial. E tem muitas coisas que passam despercebidas pela gente na revisão, porque a gente se acostuma com o texto e o nosso cérebro memoriza as coisas, memoriza o que vai acontecer durante toda a narrativa, e isso dificulta com que a gente perceba um erro ortográfico ou alguma incoerência na própria história ali ou aqui. Outra dica que eu dou é: seja criativo na abertura dos capítulos. Se você tiver condições, coloque uma ilustração bacana, ou
Ou então coloque uma epígrafe, alguma citação que tenha a ver com o contexto do capítulo que você vai escrever. Pode ser até uma música, pode ser um nome de uma música, citação de uma música, qualquer coisa, mas é importante que a abertura dos capítulos seja criativa. Às vezes, quando o capítulo vem com título também é muito importante e, a depender do título, ele fica muito mais chamativo e isso aguça muito a curiosidade do leitor, então ele vai ter a tendência de continuar lendo a sua obra. Outra dica, eu percebi que os leitores gostam muito de diálogos. Quando você estiver descrevendo uma cena de diálogos entre os personagens, tenha o cuidado de não fazer grandes descrições de um diálogo para o outro, ou seja, muitos rodeios entre uma conversa e outra. Na hora da fala dos personagens, procure ser mais sucinto e mais direto, identifique bem quem é que está falando, porque eu já li livros que eu me confundia quem é que estava falando o quê. Então é importante você frisar bem, sem fazer muitos rodeios ou floreios ou muitas descrições, mas frisar quem é que está falando. Além disso, como eu disse anteriormente, evite parágrafos muito longos para uma resposta a uma pergunta, por exemplo. Isso às vezes acaba incomodando o leitor, porque ele sente que às vezes ele perde um pouco a noção de que rumo o diálogo estava tomando e se perde nas descrições. É bom que você tenha uma forma mais direta de colocar os travessões e fluir a conversa. Outra dica muito importante, inclusive quem me deu essa dica foi a Vanessa Trajano, que escreveu Ela Não É Mulher Pra Casar. Fez muita diferença, eu fiz e foi um ótimo resultado. Leia em voz alta se puder. Quando você escrever alguma página, algum parágrafo, alguma descrição, uma situação, tente ler para você mesmo em voz alta. Existem inclusive alguns aplicativos que fazem isso, que você coloca um determinado parágrafo ou uma determinada parte do texto e que você pode escolher o tipo de leitura que vai acontecer e você ouve a pessoa narrando o livro de uma forma bem humana, por assim dizer, não é daquela forma robótica. Eu não lembro agora quais são esses sites ou esses aplicativos, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo porque eu acho que isso ajuda bastante. Descrevendo os personagens, essa é uma outra dica. Eu, particularmente, gosto muito quando o autor descreve bem os personagens, mas não se concentra muito num parágrafo só a descrevê-lo. Vai soltando devagar as características, num diálogo ou em outro parágrafo, mas vai soltando devagar, porque assim a leitura fica mais fluida e mais tranquila de ler e faz com que o leitor fique mais atento ao seu livro. E a última dica, que é quase óbvia, todo escritor precisa também ser um bom leitor. Mantenha sua leitura, leia bastante. Pode ser que em algum momento da narrativa você sinta algumas dúvidas sobre como descrever determinadas situações, e nisso, ler outros livros te ajuda demais. Essa é uma dica valiosíssima. Sempre tem um livro de cabeceira perto de você. Vá lendo, circule, marque as frases que você mais gostou, que você mais se identificou, que você achou até mais bonita na descrição. Não precisa marcar com marca-texto se você não quiser. Eu sei que tem pessoas que não gostam de marcar livros, mas pode ser com lápis bem fininhos ou então até com post-it que você pode tirar sem danificar o livro, mas é muito importante que você tenha essas referências perto de você. Então, gente, é isso. Eu espero muito que essas dicas tenham ajudado vocês. E eu espero que vocês também tenham mais inspirações para escrever e continuem escrevendo, seguindo essas dicas, porque eu acho que essas dicas formam uma receita infalível para um livro de boa qualidade. Frisando novamente, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, porque o seu like me ajuda muito no crescimento dessa plataforma. Se inscreva e, se puder, ative o sininho de notificações para estar sempre por dentro das novidades do mundo literário. Tenham um excelente dia, todos vocês!